Boa noite a todos. Vamos iniciar hoje o 8º Journal Club. Gostaria de agradecer a presença do nosso convidado, professor Dr. Fábio Cruz, e agradecer o convite, doutora Maria do Carmo, doutora Adelino e doutora Ritome, grandes amigos e mentores nessa minha jornada na reprodução assistida. Para quem não me conhece, eu me chamo Milena Rocha, sou ginecologista e diretora técnica da Humana Medicina Reprodutiva em Goiânia. O nosso artigo de hoje foi publicado em setembro de 2017 na Human Reproduction e é intitulado Baixas dosagens séricas de progesterona no dia da transferência embrionária está associada a uma diminuição da taxa de gravidez em curso em ciclos de doação de óvulos após ciclos de preparação de endométrio artificial, um estudo prospectivo comandado pela professora Helena Labarta no Instituto Valenciano de Infertilidade. Considerando que nenhum protocolo de preparo endometrial para transferência de embriões é superior aos demais, no entanto, muitos centros preferem a utilização de ciclos artificiais de preparação do endométrio para uma melhor programação do dia da transferência, e assim controlar os dias de exposição à progesterona exógena com maior precisão, podendo controlar a janela de implantação e favorecer a sincronia entre o embrião e o endométrio. Infelizmente, não temos ainda o tempo ideal de exposição à progesterona antes desta transferência, nem mesmo quais seriam os níveis séricos ideais de progesterona para otimizar o resultado do ciclo. Por isso, nos últimos anos, temos visto vários estudos preocupados com a preparação do endométrio, com a receptividade endometrial e com a janela ideal da dosagem de progesterona. E por esse motivo, fica-se interessante estudar a análise dos níveis séricos de progesterona no dia da transferência em relação às taxas de gravidez em curso. As evidências ainda são escassas e, na grande maioria, os estudos são retrospectivos e com resultados contraditórios. Sabe-se ainda que a espessura e o volume do endométrio aumentam durante o ciclo menstrual, principalmente na fase lútea média. Já a associação do volume endometrial com as taxas de gravidez ainda apresenta resultados contraditórios, na sua grande maioria das vezes, por apresentar avaliação em tempos diferentes do ciclo menstrual. Os autores fazem o seguinte questionamento: existe uma relação entre a progesterona sérica e o volume endometrial no dia da transferência embrionária com a taxa de gravidez em curso nos ciclos artificiais de preparação do endométrio? O desenho do estudo foi um coorte prospectivo, onde a população foram 244 pacientes inférteis submetidas ao primeiro ou segundo ciclo de doação de óvulos. Ocorreu no Instituto Valenciano de Infertilidade, em Valência, na Espanha, no período entre 22 de fevereiro e 25 de outubro de 2016. As pacientes elegíveis tinham idade superior a 50 anos, índice de massa corpórea menor que 30 kg por metro quadrado, ausência de doenças sistêmicas, endométrio trilaminar acima de 6,5 milímetros e de 1 a 2 blastocistos de boa qualidade. Já os critérios de exclusão: os abortos recorrentes, falha de implantação, fator masculino grave e patologias uterinas. Todas as pacientes foram submetidas à transferência de embrião única ou dupla, onde todos os embriões estavam no estágio de blastocisto após um ciclo artificial de preparação do endométrio. Tanto os ciclos de transferências de embriões frescos e congelados foram incluídos no estudo. Como desfecho primário, a relação entre os níveis séricos de progesterona no dia da transferência embrionária e taxas de gravidez em curso após 12 semanas de gravidez em ciclos artificiais de preparação do endométrio. Como desfechos secundários, a dosagem de progesterona e de estradiol no dia da transferência embrionária, assim como a avaliação do volume endometrial no dia da transferência. Foram avaliados ainda a taxa de implantação, sendo considerado o número de sacos gestacionais em relação ao número de embriões transferidos, além da taxa de gravidez clínica, onde foram avaliados a presença de ao menos um saco gestacional na ultrassonografia, e a taxa de aborto, qualquer perda ou abortamento até 12 semanas. Todas as pacientes foram submetidas a um preparo endometrial, onde aquelas pacientes que ainda tinham função ovariana foram subreguladas com agonista de GnRH em dose única, decapeptídeo de 3,75 mg intramuscular.
Todas foram submetidas no início, no segundo ou no terceiro dia da menstruação, com o uso de valerato de estradiol via oral, totalizando 6 miligramas dia, ou o uso do adesivo transdérmico com a dose de 150 microgramas a cada 2 dias. Após 10 a 14 dias do uso de estrogênio, foram submetidas a uma ultrassonografia bidimensional para avaliação da espessura endometrial e confirmação do aspecto trilaminar. Quando essas pacientes atingiam o endométrio trilaminar acima de 6,5 milímetros, era realizada a dosagem de estradiol sérico, e quando ele estava acima de 100 picogramas por ml e a dosagem de progesterona menor que 1 nanogramas por ml, essas pacientes estavam aptas a iniciar o uso de progesterona por 5 dias antes da transferência do embrião. Essa progesterona foi utilizada a progesterona vaginal micronizada na dose de 400 miligramas a cada 12 horas, totalizando uma dose de 800 miligramas dia. Em caso de gravidez, a terapia hormonal foi mantida até 12 semanas de gravidez. A seleção das pacientes ocorreu no dia da transferência embrionária. Todas as pacientes elegíveis foram selecionadas para esse estudo e foram-lhe apresentadas o formulário de consentimento informado para aquelas que decidiram se inscrever no projeto. A partir desse momento, foram submetidas a dosagens séricas de progesterona e estradiol e a realização de uma ultrassonografia 3D do útero 1 a 2 horas antes da transferência embrionária. A ecografia tridimensional ela foi realizada de maneira uniforme por apenas 3 médicos experientes no aparelho Voluson S6. Nesse momento, foram avaliados a espessura endometrial e o volume endometrial. Através do programa de imagem vocal, foram realizadas as medições do volume endometrial em ml, com 15 graus de rotação no modo medição manual. O tamanho da amostra foi calculado para detectar uma diferença de 20% na taxa de gravidez entre os dois grupos, de acordo com os níveis séricos de progesterona, com poder estatístico de 80%, intervalo de confiança de 95%. O intervalo interquartil definiu os dois grupos, sendo que um compreendeu as pacientes no intervalo entre o quartil 2 e quartil 3, e o outro incluiu aqueles com progesterona sérica no quartil 1 ou quartil 4. 212 pacientes foram então incluídas, após 15% das desistências. A dosagem de progesterona no dia da transferência embrionária foi classificada em 4 grupos definidos como quartis, de acordo com os percentis 25, 50 e 75. O primeiro quartil foi tomado como categoria de referência e todas as variáveis categóricas foram avaliadas através do teste do Q-quadrado, enquanto as variáveis contínuas através do teste de TD-Student. No segundo momento, foi realizada uma análise de regressão logística múltipla, a fim de identificar os fatores confundidores e assim avaliar o impacto no resultado sérico da progesterona no dia da transferência embrionária. Nessa análise múltipla, as seguintes variáveis, idade, índice de massa corpórea, espessura endometrial, volume endometrial, estradiol sérico e número de embriões transferidos, foram incluídos na análise independente do valor de P. A curva ROC foi utilizada para definir a capacidade preditiva sérica da progesterona na taxa de gravidez em curso. Nos resultados, mostramos então 211 pacientes que preencheram todos os critérios de inclusão e exclusão, 33 pacientes foram excluídas, devido a anormalidades millerianas não diagnosticadas, presença de miomas submucosos e desvio do protocolo do uso da progesterona. A figura 1 nos mostra o fluxograma da população estudada, foram submetidas a tratamento de doação de ócitos, onde 291 pacientes foram elegíveis, porém 47 delas se recusaram a participar do estudo, foram então recrutadas 244 pacientes e após a aplicação dos critérios de exclusão, 211 pacientes foram incluídas no estudo. A idade média das pacientes foi de 41 anos, 41,3 anos, o índice de massa corpórea, a média de 22,3, a espessura endometrial de 8,9 milímetros antes de iniciar a progesterona, volume endometrial de 3,4 ml, progesterona e estradiol no dia da transferência embrionária, progesterona com 12,7 nanogramas por ml, e o estradiol uma média de 245 picogramas por ml.
A tabela 1 é apenas uma análise descritiva dos valores séricos de progesterona na primeira linha e do volume endometrial na segunda linha no dia da transferência embrionária. Esses valores estão classificados de acordo com o percentil 5, 10, 25, 50, 75, 90 e 95. A tabela 2, ela nos mostra os resultados clínicos de acordo com os valores de progesterona no dia da transferência embrionária. Aqui nós podemos ver a classificação dos 4 grupos. Quartil 1, onde a dosagem de progesterona foi menor que 9,2. Quartil 2, entre 9,2 e 11,7. Quartil 3, entre 11,8 e 15,7. E quartil 4, acima de 15,8. Nessa tabela, podemos observar as variáveis estudadas, número de ciclos frescos e congelados, a média de número de embriões transferidos, praticamente semelhante nos 4 grupos, número de embriões transferidos, se foram embriões transferências únicas ou duplas, e as seguintes variáveis categóricas: taxa de implantação, taxa de gravidez clínica, taxa de abortamento e taxa de gravidez em curso. Os valores de P, eles foram avaliados e comparados o quartil 1 em relação ao intervalo entre o quartil 2 e o quartil 4. Mostrando aqui que o quartil 1, aquelas pacientes que tiveram dosagem de progesterona menor que 9,2, tiveram uma taxa de gravidez menor, em torno de 33%, quando comparada com o intervalo do quartil 2 ao quartil 4, com o P de 0,016. Já nesse segundo momento, foi realizado a análise logística múltipla, onde mostrou e confirmou que a taxa de gravidez em curso diminuiu significativamente entre as mulheres com progesterona sérica menor que 9,2 e o restante das pacientes, com um P de 0,013. Já a figura 2 nos mostra a curva ROC, mostrando o ponto de corte da dosagem de progesterona de 11 nanogramas por ml, seria nesse ponto, onde temos uma sensibilidade de 70% e uma especificidade de 50,5%. Já a tabela 3 mostra os resultados clínicos de acordo com o volume endometrial no dia da transferência embrionária, onde também conseguimos ver a classificação dos 4 quartis, mostrando o quartil 1 menor que 2 ml do volume endometrial, quartil 2 entre 2 e 3,1, quartil 3 entre 3,2 e 4,2 e quartil 4 maior ou igual a 4,3 ml. As variáveis são as mesmas da avaliação da progesterona e nessa tabela podemos ver que não temos nenhum dado foi estatisticamente significativo quando comparamos a medida do volume endometrial no dia da transferência embrionária. Na discussão do trabalho, ele foca em 3 situações, falando primeiramente do resultado da dosagem de progesterona e volume endometrial do estudo, a relação da progesterona em ciclos espontâneos de mulheres férteis e a receptividade endometrial em relação ao tempo de exposição à progesterona. Nesse estudo, a dosagem sérica de progesterona menor que 9,2 no dia da transferência embrionária está relacionada a uma diminuição significativa da taxa de gravidez em curso. Diante disso, por termos promovido esse estudo em ciclos de doação de ócitos, isso nos descarta o impacto da qualidade do embrião em cima desses dados da dosagem de progesterona sérica. Todas as pacientes receberam a mesma dose de progesterona e no mesmo período antes da transferência embrionária. O valor da curva ROC, embora estatisticamente significativo, não permitiu uma previsão precisa e o limiar ideal apresentou valores modestos de sensibilidade e especificidade. Não foram observados a associação do volume endometrial com os níveis séricos de progesterona ou com a taxa de gravidez em curso. Acredita-se que, uma vez atingida a espessura endometrial mínima, os níveis séricos de progesterona são mais previsíveis para a gravidez que as avaliações endometriais. Já esse autor, Jovich, realizou um trabalho retrospectivo com 550 mulheres e, ao utilizar progesterona vaginal, foi possível encontrar o intervalo ideal de concentração sérica de progesterona. Porém, os níveis médios de progesterona foram maiores que o nosso estudo, provavelmente devido a uma dose diária mais alta, foram usadas 1.200 miligramas contra 800 miligramas, e a dosagem da progesterona foi realizada 2 a 3 dias após a transferência embrionária. Já Paulson acredita que doses crescentes não aumentam proporcionalmente as concentrações sistêmicas quando a progesterona intravaginal é usada.
Acredita-se que em mulheres férteis, apenas uma quantidade pequena de progesterona é necessária para permitir que o endométrio seja receptivo ao embrião implantado. Sabe-se ainda que o valor de uma única estimativa de progesterona na avaliação da função da fase lútea em ciclos naturais é bastante questionável. Portanto, devido a rápidos níveis flutuantes na fase lútea média tardia de indivíduos normais. A diminuição da receptividade endometrial pode estar relacionada a um tempo de exposição à progesterona insuficiente ou ao nível sérico de progesterona insuficiente, que seria o caso do nosso estudo, ou ambas as situações. Como limitações do nosso estudo, tivemos apenas mulheres incluídas nesse estudo, mulheres com cavidade uterina normal, espessura endometrial adequada e blastocistos de boa qualidade. Devido ao baixo valor preditivo de progesterona em taxa de gravidez em curso, não podemos estender isto à população não selecionada ou para pacientes que recebem progesterona por outras vias, dessa forma precisando de maior validação. Como conclusão, esse seria o primeiro estudo prospectivo entre a correlação entre os níveis séricos de progesterona no dia da transferência e da taxa de gravidez em curso. O contexto de sermos doação de ócitos evita vieses e sugere-se um limiar mínimo de progesterona sérico para otimizar a taxa de gravidez em curso em ciclos artificiais ao usar progesterona intravaginal. E devemos então considerar decidir se a transferência embrionária deve ser adiada ou não, de acordo com os níveis séricos de progesterona. Queria agradecer e quero abrir a nossa discussão e o nosso debate. Muito obrigada a todos.